Pessoal, quero desejar a todos vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você está me acompanhando. Qual que é o teu medo? O que lhe aflige? O que lhe tortura a sua vida? O que aprisiona a tua alma? Porque é isso que o medo faz. Qual é o teu medo? Uma nova oportunidade de trabalho? De uma decisão ou de uma não decisão tomada? Medo de novos desafios a enfrentar? De perder ou ganhar? Medo do futuro ou do presente? Medo de confessar a sua fé ou não confessar a sua fé? Medo de revelar-se ou medo de confiar pós revelar-se? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e os seus comentários de qual que é o seu medo. Eu quero lhe trazer a vocês alguns conselhos bíblicos na palavra de como você vai sair dessa, você irá vencer esse medo. Primeiro ponto, medo de uma nova oportunidade de trabalho. Primeiro eu quero que você entenda que o medo te aprisiona. O medo faz você ver aquilo que não existe. Lá em Números 13:33, quando foi enviado os 12 homens ali, era para ver a terra. Mas o que eles viram? Eles viram gigantes. E diz também que eles viam ele como gigante aos nossos olhos, ou seja, assim como eles viam gigante, eles no imaginário deles, porque o medo faz você trabalhar no seu imaginário, você imaginar coisas que não é. E no imaginário deles, eles imaginavam que eles via eles como gigante. A forma que você vê, tá? É o que você é. A forma que você vê é o que você é. A forma que você vê é o que você é. Números 28 diz que quem ia para a guerra não poderia ter medo, porque o medo é coisa que contagia outras pessoas. Poderia derreter o coração de outras pessoas de desistir, não ir também. Então, queridos, cuidado, o medo contagia, te aprisiona, deixa você estagnado. Medo de uma oportunidade de trabalho. Diz a Bíblia, Lucas 19, de um homem que teve uma oportunidade, foi entregado a mina, 10 minas. O que ele fez? Ele não negociou, ele não granjeou, ele ficou com medo dessa oportunidade de trabalho, porque diz Lucas 19, 20, 21, ele diz assim: eu tive medo. E quem tem medo não consegue, ele coloca a culpa nos outros. Ele colocou a culpa no seu Senhor. Então, muitos têm medo de uma oportunidade de trabalho, mas aí coloca a culpa em um, coloca a culpa em outro, porque ele tem medo. Mas eu e você precisamos vencer isso. Vencer esse medo de ter uma nova oportunidade de trabalho. Se arrisque. Segundo, medo de uma decisão ou não decisão. Gênesis 13, Abraão foi chamado pelo Senhor. Tinha uma promessa do Senhor. Mas o que Abraão fez? Ló, que era o seu sobrinho, ele tomou uma decisão. Mas ele tomou uma decisão precipitada. E decisão precipitada gera uma crise, como gerou na vida de Ló, que Abraão teve que ir lá socorrer ele depois. Então não tome decisão também precipitadamente. Abraão, por ser o patriarca, o pai na fé, ele deveria escolher. Mas ele, o que ele fez? Ele abriu mão, tá? Entenda isso. Ele abriu mão da sua decisão para viver a soberania de Deus, a vontade dele, para que a promessa de Deus, a soberania, a vontade de Deus prevalecia. Às vezes,
precisamos abrir mão, queridos, dos nossos direitos. Alguém diz, eu tenho direito, cuidado. Às vezes precisamos abrir mão dos nossos direitos, para que a promessa de Deus se realize. Quando Ló se afasta, Deus se apresenta a Abraão. O céu estava fechado a Abraão, enquanto Ló estava com ele. Mas Ló decidiu precipitadamente. Mas Abraão esperou o tempo de Deus para tomar uma decisão. Então, abre mão dos seus direitos. José, ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão de dar o nome ao Filho Jesus Cristo. Ele abriu mão de muitas coisas, da virgindade de Maria. Ele abriu mão de muitas coisas. Abriu mão do seu conforto, para que a vontade de Deus prevalecia. Então, o segundo ponto é medo de uma visão não visão. Não temas. Terceiro, medo de desafios a enfrentar. Novos desafios a enfrentar. A Bíblia diz, 1 Samuel 17, o verso 10. Houve-se um gigante chamado Golias, a qual Davi não via ele como gigante, mas Davi chama ele de incircunciso. Aquele gigante desafiou. Quem sabe o inimigo está te desafiando também, desafiando a sua fé, desafiando a sua crença. Como você vai vencer isso? Faça como o salmista Davi. Ele diz, hoje mesmo eu desafio as companhias de Israel. Ninguém teve coragem. Saul não teve coragem. Os irmãos de Davi não teve coragem. Mas Davi, ele diz, eu me disponho, eu me levanto, eu vou a ti. E, mediante os desafios a enfrentar, qual decisão você tomar? Faça como Davi. Tenha coragem, tenha ânimo, tenha fé. Davi diz, eu vou a ti, mas não no meu próprio nome, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. O que ele fez? Ele já tinha uma funda. Ele pega 5 pedras no ribeiro e lança sobre o gigante, a qual ele não via. Muitos chamados de gigante, mas ele não chama de gigante, mas ele fala em circunciso. Alguém que não tem pacto, não tem aliança, não tem a promessa. E Deus deu a direção daquela pedra que atingiu a testa do gigante Golias. A testa aonde está a mente, as batalhas. Davi venceu aquilo ali. E a pedra atingiu o alvo. Porque Deus deu a direção daquela pedra. Ei, mediante os novos desafios, Deus vai dar a direção para a sua vida, para você vencer. A pedra é um tipo de Cristo. É a nossa rocha viva. E Ele vai dar a direção para você vencer esse desafio. Ele vai dar. Não se preocupe com o tamanho do gigante, porque quanto maior o gigante, maior o tamanho da testa, para você atingir o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Quarto, medo de perder ou ganhar. A Bíblia Sagrada, em meio a essa pandemia, talvez você perdeu muitas coisas. Perdeu os familiares, perdeu bens, portas se fecharam. Eu quero um conselho bíblico dar para a sua vida. Como você vencer isso? Olha o que diz Salomão, depois de Jesus, o homem mais sábio. Eclesiastes 3:6. Há um tempo de buscar, de correr atrás, e há um tempo de perder.
Talvez você está vivendo o tempo da perda. O tempo de perder. Mas entenda. Se você não conseguir conviver com o tempo de perder, você não vai conseguir conviver com o tempo de ganhar. Salomão diz: há um tempo de você correr atrás, há um tempo de uma busca, há um tempo de uma conquista, mas chegar um tempo de você perder também. Mas é rotativo. Vai chegar um tempo de você ganhar também. Entenda isso. Esse é o quarto. Quinto, medo do futuro. Alguém diz: o futuro pertence a Deus. Sim, queridos. Mas eu não estou vivendo no futuro. Eu estou vivendo no presente momento. Então preciso gerenciar, conviver com esse presente momento. O futuro pertence a Deus. É um ditado que não está na Bíblia. Quer dizer que eu vou cruzar meus braços e dizer que o futuro pertence a Ele e não vou fazer nada. Eu preciso se programar para o meu futuro. Eu preciso se preparar para o futuro. Ainda que eu não sei o dia da manhã, nem daqui um segundo, mas eu preciso me projetar. Eu preciso me projetar. Mateus 6, 25. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus. Mateus 6, 25, ele diz assim: não andeis cuidadosos, ansiosos, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não é a vossa, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O Senhor Jesus dá a ilustração: se Ele cuida das aves, se Ele protege as aves, se Ele alimenta as aves, nós não somos mais importantes do que as aves? Então Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então não se preocupe, viva o presente momento, viva esse presente de Deus. Agradeça a Deus por você estar vivo e estar aí do outro lado. Então viva hoje. A Bíblia disse hoje. Viva o hoje. Não precisa se preocupar com o seu futuro, mas você precisa administrar, se programar para esse futuro. Confie em Deus. Também diz, lá em Filipenses, para que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. 1 Pedro 5,7 também diz: para nós lançar sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida da sua família. Então não tenha medo do futuro e muito menos do presente. Apenas confie naquele que criou a eternidade, naquele que é passado. A Bíblia diz que Deus é ontem, hoje e eternamente, mas Ele vive sempre no presente momento. Viva esse presente, seja alimentado, seja provido nesse presente. Sexto, medo de confessar ou confiar. Confessar. Confessar a sua fé. Não tenha medo. Não tenha medo. Lá em João 20, 19, os discípulos estavam trancados dentro de casa. Cuidado. Cuidado com ficar em casa, isolado, com medo. Mas Jesus ressuscitou. Ele foi com o corpo ressuscitado. Ali ele, mesmo com as portas trancadas, porque eu disse que o medo aprisiona, o medo nos faz trancar. Os próprios discípulos que andou com Jesus com medo, se trancado. O que Jesus fez? Atravessou uma parede dessa e se colocou no meio deles. E quando Jesus está no meio da nossa vida, quando Jesus está no centro da nossa vida, Ele diz: paz, paz seja convosco, paz
seja convosco. 1 João 4,18 diz: o amor lança fora o temor, o medo. Com amor você vence isso. Com Jesus no centro, você vai ter paz. Eles tiveram alegria. A porta fechada, mas Jesus atravessou a parede, porque para Jesus não há limite. Não há limite para você ser feliz. Não há limite para você ter paz. Então não tenha medo. Não se tranque. Não tema. Jesus se apresenta, trazendo a paz que você necessita. Sétimo, medo de revelar-se ou confiar após esta revelação. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, 71 do Sinédrio. Lá em João 3, ele vai de noite procurar Jesus, porque houve algo que atraiu, influenciou ele chegar até Jesus. Porque algo nos atrai que nós vamos aqui de noite, um momento escuro, num momento mais escuro, ele vai a Jesus. Mas a saída dele até Jesus influenciou. Lá em João 19, 39, quando é para Jesus ressuscitado, ele aparece trazendo 100 libras, né? 100 libras ali, aloes e a mirra. Nicodemos era um amigo que não estava sempre com Jesus. Aqueles amigos que não precisam estar conosco todo dia em nossa casa. Nem sempre aparece. Mas quando aparece, aparece trazendo resultados. Há muitos que não aparecem em nossa vida, mas quando aparece, aparece trazendo resultados excelentes. Foi Nicodemos. Ele vai de noite. João 7, ele defende Jesus, a causa de Jesus. Porque ele venceu, né? Porque ele não teve medo de revelar-se. E confiou após essa revelação. Nicodemos significa vencedor ou triunfou sobre o povo. Deus quer te fazer vencedor. Deus quer te fazer triunfar perante o povo, perante a sociedade. Não tenha medo. Pode revelar-se. Pode confiar-se. Revela o verdadeiro amigo que você é em meio a essa pandemia. Não tenha medo. Algo prendeu Nicodemos muito tempo, mas ele se soltou. Porque ele venceu o medo. Lá em Jó 3,25, anote isso. Ele disse assim: o que eu temia veio sobre a minha vida. Ei, se você tem medo de algo, esse algo pode vir contra você. Se você tem medo de avião, cuidado, ele pode cair em cima de você. Se você tem medo que algo aconteça, esse algo pode findar acontecendo. Jó tinha muitas riquezas. Ele temia perder aquelas riquezas. Jó 3,25. O que eu temia sobreveio sobre mim, e o que receava eu me aconteceu. Jó tinha medo. E Deus permitiu que as suas riquezas saíssem, mas o Senhor retribuiu em dobro para ele. Mas por quê? Ele venceu o medo. Ele confiava em Deus. Ele começa ali questionando de Deus, mas ele termina questionando, levando as suas questões a Deus. Então ele começa questionando de Deus, termina questionando, levando as suas questões para Deus. Então não questiona, não indaga de Deus. Não se queixa de Deus, mas leve as suas queixas em Deus, que Ele vai te fazer vencer esses 7 medos. Se esse canal, esse vídeo foi edificante,
você deseja abençoar alguém, eu peço, compartilhe, dê o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal, que a cada vídeo novo estarei postando aqui. Que Deus abençoe sua vida.